Hoje você vai conhecer a história de uma jovem de 23 anos, que, para não abandonar o único amigo que nunca a deixou sozinha, fugiu no meio da noite e foi parar numa casa esquecida no interior. Uma casa que, sem ela saber, tinha dono. Você vai acompanhar o encontro entre duas pessoas feridas pela vida, que aprenderam uma terra de cada vez, que o amor verdadeiro nasce onde menos se espera e que família nem sempre é o sangue que herdamos, mas o carinho que escolhemos construir todos os dias. Essa é uma história sobre lealdade, sobre recomeços e sobre como às vezes é preciso perder tudo para encontrar exatamente onde e com quem pertencemos. Se você já sentiu que precisou escolher entre pertencer a um lugar ou pertencer a si mesma, essa história vai tocar o seu coração. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. E agora, vem comigo. O sol daquela tarde não era quente, era pesado. Pesava sobre os ombros de Joana, como se soubesse do que estava prestes a acontecer. Ela tinha 23 anos, os cabelos presos num coque simples. E ao seu lado, sempre ao seu lado, andava Trovão, um virolota de pelo cor de terra molhada, com uma orelha caída e outra em pé, como se o mundo também tivesse desequilibrado ele. Joana morava havia 8 anos na casa da tia Amélia, a mulher mais respeitada daquela cidade pequena. Dona de terras, dona de opinião. Dona, segundo ela mesma dizia, do bom nome da família. Depois que os pais de Joana morreram num acidente na estrada de terra que ligava a cidade à roça, foi a tia quem a recolheu, ainda adolescente. Não por amor, por obrigação. E obrigação, Joana aprendeu cedo. É um sentimento frio, que não esquenta ninguém. Você já é mulher feita, Joana, e continua vivendo como se fosse uma menina sem rumo, andando pela cidade com esse verolota atrás de você, disse Dona Amélia naquela tarde, parada na varanda da casa grande, os braços cruzados, o vestido bem passado, sem um fio de cabelo fora do lugar. As pessoas falam, dizem que eu, Amélia Cordeiro, crio em casa uma moça sem eira nem beira, sem marido, sem propósito, andando feito cigana, com um cachorro pulguento atrás. Ele não tem pulga, tia. Eu cuido dele toda semana. Não me responda. Joana baixou a cabeça. Trovão encostou o focinho na perna dela, como se quisesse dividir o peso daquelas palavras. Você vai embora, disse a tia, sem olhar nos olhos da sobrinha. Arrumei um emprego para você como doméstica na casa de uma família na cidade grande. Lá você tem cama e comida. E finalmente vai parar de me envergonhar aqui. E o cachorro não entra em casa de família rica, Joana. Você vai ter que deixar para trás. Foi naquele instante que algo se quebrou dentro do peito de Joana, não um choro, mas uma decisão. Ela olhou para o cachorro que esperava, como sempre esperava, sem cobrar nada, só oferecendo presença. Naquela noite, enquanto a casa grande dormia, Joana enrolou 2 mudas de roupa, um pedaço de pão, um cantil velho de alumínio e saiu pela porta dos fundos com um Trovão atrás dela. Não sabia para onde ia. Sabia apenas que não deixaria aquele cachorro para trás, que não aceitaria uma vida decidida por outra pessoa, só para agradar a aparências. Caminhou a noite toda. Quando o sol nasceu, já estava longe, bem longe da cidade, no meio de um mato fechado, entre trilhas que pareciam não levar a lugar nenhum. As pernas doíam, os pés sangravam dentro do tênis furado, mas ela seguia, porque parar significava pensar, e pensar doía mais que andar. Foi ao entardecer do segundo dia que ela viu, por entre os cafezais bravos que cresciam sem cuidado, o telhado de uma casa. Era uma construção antiga, de taipa e madeira, com um telhado parcialmente caído de um lado, as janelas sem vidro, cobertas por trepadeiras que subiam pelas paredes, como se a natureza estivesse, aos poucos, engolindo aquele lugar de volta. Não havia cerca visível, não havia sinal de gente. Parecia esquecida pelo tempo. Joana entrou com cuidado,
Trovão rosnando baixinho por precaução, farejando cada canto. Dentro, encontrou uma mesa velha, uma cama de armação enferrujada, sem colchão, uma lareira cheia de folhas secas. Havia poeira em tudo, mas havia também algo que ela não sentia havia muito tempo. Quietude. Vamos ficar aqui, Trovão, disse ela, sentando no chão empoeirado, o cachorro deitando a cabeça no colo dela. Só até a gente descobrir para onde ir. Só até. Foi o que ela disse. Mas os dias viraram semana, e a semana virou mês. Joana aprendeu a colher frutas silvestres, a buscar água numa nascente próxima, a remendar o telhado com galhos e barro, como tinha visto o pai fazer anos atrás. Na horta de casa, encontrou, num canto do terreno, um saquinho de sementes, esquecido, dentro de uma lata, enferrujada a milho, feijão, abóbora. Não sabia se ainda dariam certo, mas plantou mesmo assim, porque plantar era a única forma que ela conhecia de dizer ao mundo: eu ainda quero construir uma vida aqui, com as minhas próprias mãos. O que Joana não sabia, não podia saber, era que aquela terra tinha dono, e que o dono estava vindo. Vicente tinha 28 anos, e as mãos de quem trabalhou a vida inteira, mesmo tendo passado os últimos 10 anos longe da roça, numa cidade grande, empilhando caixas num depósito, contando os trocados no fim do mês, sonhando com uma terra que só existia em fotografias amareladas. Quando o tio-avô morreu, deixou para Vicente a única coisa que tinha: um pedaço de terra no interior, com uma casa velha e cafezais que um dia haviam sido a glória da região. Terra boa para café, dizia sempre o velho, nas raras cartas que trocavam. Um dia você volta e planta, meu filho. Café dá dinheiro, mas dá principalmente raiz. Vicente juntou cada centavo durante 2 anos para poder voltar. Vendeu o pouco que tinha, comprou uma enxada nova, sementes de café da melhor qualidade, e partiu numa condução que o deixou a quilômetros da estrada principal, obrigando a caminhar o resto do caminho com a mochila nas costas e o coração cheio de esperança. Ele conhecia aquela terra apenas de nome, nunca tinha posto os pés nela. Por isso, quando avistou de longe uma fumaça fina subindo por entre as árvores, exatamente onde deveria estar, a casa do tio U, coração dele apertou. Deve ser algum poceiro, resmungou, apertando o passo, a raiva subindo junto com o cansaço da viagem. Ao chegar mais perto, o que viu, o deixou paralisado. Uma horta, pequena, torta, mal cuidada tecnicamente, mas viva. Milho brotando em fileiras desajeitadas, feijão trepando em varas improvisadas. E sentada na soleira da porta da casa do seu tio, uma jovem mulher de rosto sério e olhar cansado, os pés descalços cobertos de terra, com um cachorro vira-lata deitado ao lado dela como um guardião. O que a senhorita está fazendo na minha propriedade? A voz de Vicente saiu mais dura do que ele pretendia. Joana levantou de um salto, colocando instintivamente na frente de Trovão, que rosnou. Eu não sabia que tinha dono, disse ela, a voz firme apesar do susto. A casa estava abandonada. Eu não fiz mal a ninguém, moço. Eu juro, só arrumei um cantinho para viver e plantei um pouco para comer. Vicente olhou ao redor. A casa, apesar de simples, estava mais limpa do que ele esperava encontrar depois de tantos anos de abandono. O telhado remendado com galhos, ainda que de forma tosca, tinha impedido que a chuva destruísse o interior. E aquela horta, por mais torta que fosse, mostrava que alguém tinha trabalhado ali com as próprias mãos, sem ferramenta, sem ajuda, sem saber nada além do que a necessidade ensina. De onde a senhorita veio? Perguntou ele, a voz já mais branda, notando algo na postura dela que não era de quem invade, mas de quem sobrevive. Foi então que Joana contou tudo. O acidente que levou o pai e a mãe. A tia importante, que a criou por obrigação e não por amor. O emprego de doméstica que a esperava
longe, sem lugar para o cachorro. A fuga na calada da noite. Os 2 dias de caminhada até encontrar aquela casa, que para ela não era invasão, era resgate. Vicente ouviu em silêncio, sentindo algo se mover dentro do peito que ele não sabia nomear. Ele também conhecia a dor de perder os pais cedo. Também conhecia a solidão de crescer sendo criado por obrigação. E não por afeto foi assim com o tio-avô, que apesar de bondoso, nunca soube dizer as palavras que alguém precisa ouvir para se sentir em casa. Essa terra é minha, disse ele, por fim, sentando-se na soleira ao lado dela, a certa distância respeitosa, como se a raiva tivesse escorrido para fora junto com a história daquela mulher. Meu tio deixou para mim. Vim para plantar café aqui. Era o sonho dele. Agora é meu sonho também. Então eu vou embora, disse Joana, a voz tremendo, chamando o cachorro com um gesto. Desculpa ter mexido nas suas coisas. Vicente olhou para a horta torta, para o telhado remendado, para aquela mulher que, apesar de tudo, não baixava os olhos. A senhorita sabe plantar café? Não, moço. Só sei plantar o que dá para comer rápido, pois eu sei plantar café, mas não sei cuidar de casa, nem tenho ninguém para ajudar na lida. Ele suspirou, encarando o horizonte, onde o sol começava a descer atrás dos morros distantes. Essa terra é grande demais para eu tocar sozinho, e pequena demais para 2 pessoas brigarem por ela. Joana ficou em silêncio, sem entender direito onde aquilo ia dar. A senhorita pode ficar, disse Vicente. Finalmente, N, o degrá, A, vai trabalhar, vai ajudar na lavoura, na casa, no que precisar. E o cachorro fica também. Nunca gostei de gente que separa quem se ama. Foi assim que começou. Nos dias seguintes, Vicente ensinou Joana a preparar a terra para as mudas de café, a espaçar as covas, a proteger as raízes novas do sol forte. Joana, por sua vez, ensinou Vicente a fazer um tempero simples, com as ervas que crescem no mato, receita que a mãe lhe ensinara antes de morrer. À noite, sentavam-se os 3 a jovem, o homem e o cachorro, ao redor de uma fogueira pequena, comendo o que a terra e a lida do dia haviam permitido, conversando sobre a vida, sobre os sonhos que cada um tinha engolido em silêncio por anos. Foi numa dessas noites, sem que nenhum dos 2 percebesse muito bem quando começou, que o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável e passou a ser companhia. Vicente reparava no jeito que Joana ria baixinho das próprias trapalhadas na lida da roça. Joana reparava no cuidado com que Vicente escolhia as palavras, sempre respeitoso, sempre atento, nunca exigindo dela mais do que ela podia dar. Não havia parentesco entre eles. Não havia obrigação. Havia, aos poucos, escolha, e dentro dessa escolha, algo mais quieto e mais forte que amizade. Começava a brotar, do mesmo jeito paciente que as mudas de café brotavam da terra revirada. Mas o passado, como toda semente mal plantada, tem raiz que teima em voltar à superfície. Os meses passaram, e o que era terra abandonada foi virando lavoura. As primeiras mudas de café cresciam em fileiras bem cuidadas, ladeadas pela hortinha de Joana, agora maior, mais firme, tão bem cuidada quanto o sentimento que crescia devagar entre aquelas 3 almas, a jovem, o homem e o cachorro que o destino tinha juntado numa casa sem dono, numa terra que parecia ter escolhido a eles, e não o contrário. A notícia, porém, não demorou a correr pela cidade pequena. Um caminhoneiro que passava pela estrada de terra viu a fumaça da casa, viu a jovem cuidando da horta e levou a história para o mercado, para a igreja, para a praça. E de lá, como sempre acontece nas cidades pequenas, a história chegou aos ouvidos de quem não devia. Dona Amélia recebeu a notícia como quem recebe uma bofetada. Como assim a Joana está vivendo com um homem estranho no meio do mato, sem eira nem beira, feito poceira? Esbravejou ela para a vizinha, que trouxera o boato.
já calculando o estrago que aquilo faria ao seu nome tão bem cuidado na cidade. No dia seguinte, Dona Amélia apareceu na fazenda, num carro emprestado, vestida como se fosse a um julgamento porque, para ela, era exatamente isso que estava indo fazer. Joana chamou, descendo do carro, os olhos duros fixos na sobrinha que se aproximava, seguida de perto por Trovão e por Vicente, que limpava as mãos sujas de terra no macacão. Vim te buscar. Isso aqui não é vida para uma moça de bem. Eu não vou, tia. Não é escolha sua. Sou sua responsável. A senhora me mandou trabalhar de doméstica. Longe daqui, respondeu Joana, a voz firme, como nunca tinha sido antes. O medo, cedendo lugar a algo novo, mais forte. Disse que eu envergonhava seu nome, pois aqui, tia, ninguém tem vergonha de mim. Aqui eu trabalho, eu como do que planto, eu tenho um teto e tenho, ao meu lado, alguém que me respeita e me trata como igual, não como um fardo. Dona Amélia olhou para Vicente, que se aproximou. Sério, mas sem hostilidade. A senhora pode verificar tudo o que quiser, dona, disse ele, calmamente. Pode chamar quem for da cidade, autoridade, quem a senhora achar necessário. Aqui a Joana tem seu próprio quarto, come 3 vezes ao dia e trabalha porque quer construir uma vida, não porque é forçada. Tenho respeito e consideração por ela, dona, mais respeito talvez do que muita gente teve por ela na vida inteira. Um silêncio pesado se instalou entre os três, cortado apenas pelo latido de Trovão, que rosnava baixinho para a desconhecida, protegendo a jovem como sempre fizera. Dona Amélia observou a casa reformada, a lavoura de café crescendo em linhas certas, a horta bem cuidada, o rosto da sobrinha antes sempre curvado, sempre encolhido, agora erguido, com um brilho que ela nunca tinha visto antes, nem quando Ana morava sob seu próprio teto, cercada de conforto material e vazio de afeto. Pela primeira vez, algo dentro da tia vacilou. Começou ela, a voz perdendo a firmeza costumeira. Eu achei que estava fazendo o certo. Um emprego decente, uma vida organizada. A senhora achou que estava fazendo o certo para o seu nome, tia, disse Joana, sem raiva, apenas com a clareza de quem finalmente entendeu a diferença. Não para mim. Dona Amélia baixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, encarou não a vergonha que uma sobrinha desgarrada poderia trazer ao seu nome, mas a vergonha de ter trocado o bem-estar de alguém por aparência. Posso voltar aqui outras vezes? Perguntou ela, baixinho, quase sem reconhecer a própria voz, pedindo, em vez de mandando. Joana olhou para Vicente, que assentiu discretamente, e depois para Trovão, que já tinha parado de rosnar, sentando-se tranquilo aos pés da jovem. Pode, tia, mas da próxima vez, vem sem julgamento. Vem só para ver como a gente tá. Os meses seguintes trouxeram a primeira colheita de café da fazenda. Vicente, Joana e até Dona Amélia, que passou a visitar com mais frequência, trazendo sementes, remédios e, aos poucos, também carinho, colheram juntos os primeiros grãos vermelhos, sinal de que a terra, finalmente, tinha dado certo. Naquela noite de colheita, sentados ao redor da fogueira como sempre faziam, Vicente ergueu uma xícara do primeiro café, tirado daquela terra. Há um sonho antigo, que virou sonho novo, disse ele, olhando para Joana, o coração batendo mais forte do que ele estava disposto a admitir em voz alta. Há uma casa que não tinha dono até encontrar quem precisava dela, completou Joana, sorrindo. Vicente posou a xícara e ficou em silêncio por um instante, como quem reúne coragem depois de anos guardando-a para outra ocasião que nunca chegava. Joana, disse ele, finalmente, a voz mais baixa, mais séria. Essa terra só ganhou sentido depois que a senhorita chegou nela. E eu percebi, nesses meses, que não é só a terra que eu não quero mais viver sem. Sou eu quem não quer mais viver sem a senhorita por perto. Joana sentiu o rosto esquentar, o coração disparar.
e por um instante não conseguiu dizer nada, apenas sorriu, os olhos brilhando com uma emoção que ela mesma não esperava sentir depois de tudo o que tinha passado. Eu também não quero ir a lugar nenhum, Vicente respondeu ela. Por fim, a voz tremendo de um jeito bom, diferente do medo que a acompanhara na noite da fuga. Essa casa é a primeira coisa, em muito tempo, que parece mesmo um lar, e o Senhor é parte disso. Trovão, deitado entre os dois, ergueu a cabeça, bateu o rabo devagar no chão e voltou a dormir, satisfeito, como se soubesse, a sua maneira simples de cachorro, que finalmente todos ali tinham encontrado o lugar e as pessoas a quem pertenciam. E foi ali, naquele pedaço de terra esquecido que virou lar, que dois destinos que pareciam não ter nada em comum descobriram que o amor verdadeiro, assim como o café daquela lavoura, precisa de tempo, cuidado e paciência para florescer. Mas quando floresce, sustenta uma vida inteira. Essa história nos lembra que existem dois tipos de laços na vida: os que recebemos por obrigação e os que construímos por escolha. Joana não escolheu perder os pais, não escolheu uma tia que havia como peso, mas escolheu não abandonar quem a amava de verdade, seu cachorro. E essa escolha a levou a um lugar onde, finalmente, encontrou o que a obrigação nunca lhe deu: pertencimento, respeito e um amor construído aos poucos, com trabalho e verdade. Vicente também não escolheu crescer sem os pais, mas escolheu, diante de uma mulher desconhecida em sua terra, a compaixão em vez da raiva. E foi essa escolha que transformou uma terra abandonada em lar e duas pessoas solitárias em família. Às vezes, a vida nos tira daquilo que conhecemos para nos colocar exatamente onde precisamos estar. E o que parece, à primeira vista, uma casa sem dono ou uma vida sem rumo, pode ser, na verdade, o começo de tudo o que sempre buscamos. Um lugar para florescer e alguém para florescer ao lado. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui embaixo o seu comentário contando qual parte mais emocionou você. E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui sempre tem uma nova história esperando para tocar sua alma.